Devemos permitir que as máquinas inundem nossos canais de informação com propagandas e mentiras? Devemos automatizar todos os nossos trabalhos, incluindo os gratificantes? Devemos arriscar perder o controle de nossa civilização? Essas decisões não devem ser delegadas a líderes de tecnologia não eleitos. Bom, o que eu acabei de ler aqui é uma carta de algumas figuras pedindo para que espere, não avancem tanto assim com a inteligência artificial. E com essas figuras, aqui nós temos Yuval Harari, criador do livro Homo Sapiens e Homo Deus, e um figurão chamado Elon Musk. Pois é, seja muito bem-vindo ao nosso 4º episódio do podcast Pode Acessar. Será que estamos sendo ameaçados pela tecnologia, pela inteligência artificial? O que você acha? Mas eu não vou falar disso sozinho. Hoje eu trouxe uma convidada aqui que ela é muito especial, um carisma, gente que faz. Eu estou falando simplesmente de Camila Silveira. Olá, Camis! Camila Silveira Camis. Tudo Olá, bem, querida? obrigada. Seja Tudo muito ótimo. bem-vinda ao Melhor podcast. agora, né, nesse local aqui, com muito orgulho de estar participando do 4º episódio. 4º episódio do Pode Acessar. Ah, eu amo isso, gente. Parece que todo mundo já sabe, né, que quem não gosta de quem está desenvolvendo um podcast, quem está tendo toda essa ousadia e coragem de debater assuntos inteligentes. Então, estou muito honrada com esse convite. Ah, e Muito a honra é obrigada. toda minha, sem sombra de dúvidas. Estou muito feliz por você ter aceito o meu convite aqui, de estar aqui Sempre. passando um pouco, divulgar um pouco do conhecimento. Gente, prestem muita atenção nesse episódio, porque a Camila, ela conhece muito do tema. Mas quem é a Camila Silveira? Eu vou falar um pouquinho, mas eu gostaria que ela falasse um pouco dela. Então, gente, ó, Camila Silveira, empreendedora nata, né? Tem isso no sangue, tá na cara. Apresentadora da Elas TV, que é transmitida pela Rede Brasil de televisão. Ela é executiva, colunista e é o GPS do sucesso empreendedor e redes sociais. Palestrante e diretora da Câmara. Da Câmara de Comércio Angola Brasil. Câmara de Comércio Angola Brasil. Que prazer, Camis. Conta um pouquinho aí. Eu sei que a Camila, a gente já falou um pouquinho do que você é, mas... E aí, quem é a Camila? Capa da Forbes 3 vezes, tô correto? Isso. Capa da Forbes 3 vezes. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória, Camis, pra que o nosso ouvinte a conheça. Eu sou só a Camila, gente. Assim, é muito nome, é muito título, mas é só a Camila, é só uma mulher que realmente resolveu olhar para o mundo e acreditar que ele foi feito para mim também. Que a gente pode alcançar aí. Deus não deu raízes pra gente, né? Deu pés pra gente andar e pra gente caminhar e descobrir tudo que a gente puder. Demorei para descobri isso bem tarde até. Mas antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que Mas nunca. também, gente, quando descobri, foi para não parar mais. E para levar todo mundo junto. Eu acho Sim. que essa é a minha maior missão e meu maior título que eu gostaria de levar, né? Que eu realmente consiga carregar todo mundo junto, que não perca tanto tempo quanto eu perdi. Então, a forma de eu economizar todo esse tempo é transformando pessoas, é fazendo com que elas acreditem, vão buscar e conquistem. Gente, é que vocês não estão aqui no meu lugar, mas a Camila falando quem ela é, o que ela gosta de fazer, os olhinhos dela brilham, pessoal. E de verdade, eu sei que ela já teve uma jornada intensa hoje, já apresentou um programa de rádio, já fez televisão. E quando ela fala quem é ela, o brilho nos olhos. Sabe o que é isso, gente? É autoconhecimento, né, Camis? Né? Olha, eu fiz muitos cursos, sabe que eu fiz mais de 200 cursos de autoconhecimento para me entender.
para me entender, para realmente conseguir ser o que eu sou hoje. E eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de estudar, porque eu acho que a gente tem sempre, né, que tá se descobrindo. A Camila que eu fui ontem, eu não sou hoje, eu não vou ser amanhã, eu não quero ser amanhã. Sim. Então a gente tem que buscar ser cada Pois vez melhor, e isso me encanta muito. Pois é, né? Olha, se ao entrar no banho, tomar um banho, nossas células nos renovam, então toda vez que você sai de um banho, você sai uma pessoa diferente, porque você sai com células diferentes. Nossa, gente, um banho então, um banho, olha, até os meus seguidores sabem que eu saio tão cheia de ideia, eu penso tudo no banho, os meus melhores projetos, eles Sim. acontecem no banho, e eu conto para todo mundo, né, eu sou muito imediatista. Então, como eu sou aqui, eu sou na televisão, eu sou com os meus E seguidores, verdadeira, eu sou né? em casa. Você é essa pessoa, né, Eu não Camis? tenho essa capacidade de ser uma em cada lugar, não tenho. Eu sou Sim. o que sou e pronto, onde eu estiver, eu vou ser isso mesmo. E ela é intensa assim também, né? Extremamente intensa. Eu não sei, assim, me entregar um pouquinho. Eu mergulho em todas as situações mesmo. Sim. E aí, às vezes, eu tô saindo do banho, já tô falando para os meus seguidores ali com a marca da toquinha do banheiro, já tô falando assim para eles, olha, vocês não prestem atenção nisso, vocês prestem atenção na informação que é muito mais importante. Sim, a informação que importa, não fico reparando. Não se apeguem a detalhes, e é isso, porque a gente às vezes tem tanto rótulo, tanto título, Pois é. mas a gente é tão igual. Verdade, verdade. Né? Somos tão iguais. São só papéis que a gente vai conquistando durante a jornada se a gente se permitir. Mas a verdade é que qual a diferença que vai ter de qualquer um de nós num cemitério amanhã? Qual a diferença que vai ter da gente em tantos lugares? Então não precisa ter. Gente, a Camila realmente é um ser humano e tanto. Você falou uma coisa do banho, né, das ideias que vem. Eu vou pedir desculpa só para os nossos ouvintes, porque eu não me recordo, mas tem um cara também muito bem relacionado, enfim. Ele pediu para instalar um box onde ele possa escrever as ideias que ele tem no chuveiro. Então, durante o banho, ele escreve as ideias. E a fumaça, a água, não apaga e ele traz aquilo pro papel. Ele fala que as melhores ideias que ele criou tem foi um durante canetão o banho. especial que você pode escrever, inclusive, no azulejo. Ó, a dica, gente. Tem um canetão especial que você pode escrever no azulejo ali, que não sai depois, mas só sai com o produto. No próprio mesmo. azulejo. Uma beleza. Ali você escreve tudo. Olha E eu aí, sou gente. bem essa mesmo. Eu posso fazer um livro numa serra, sabe? Assim, o meu primeiro livro, o meu marido estava descendo a serra pra praia e eu fui escrevendo. Olha, Porque você tá de veio de uma brincadeira. vez. No carro? No carro. E eu cheguei lá, tipo, assim, faltava, né, configurar, mas o núcleo mesmo Claro, estava a pronto. estrutura tava pronta. Tava pronto. Ô, Igor, eu tô aqui impressionado. E olha que nem começamos, né? Eu tô aqui já impressionado, cara. Camis, que legal, que pessoa. Que turbilhão, né? Nossa, aqui eu já tô aqui. Vem cá, Camis. Eu comecei o nosso episódio aqui lendo uma carta, né? Que Sim. esses figurões aí pediram que, olha, pare um pouco com a inteligência artificial, porque nós não sabemos aonde isso vai parar. Você que é uma empreendedora, com o seu, assim, todo mundo tem 24 horas, né? Sim. O Elon Musk tem 24 horas, eu tenho e você tem. Você entende que a inteligência artificial, ela é uma ameaça? Ela pode aí realmente estar roubando emprego das pessoas? Ou não? Você entende que ela é uma oportunidade? Qual que é o seu ponto de vista sobre a inteligência artificial? E se você faz uso dela? Olha, eu entendo que quando a gente fala parem um pouco, eu posso falar, você pode falar, isso, aquilo, mas a gente acredita nisso? Isso vai acontecer? Assim, vamos levar para o nosso dia a dia mesmo, para todo esse fluxo, essa rapidez do dia a dia que a gente está vivendo. Será que a gente realmente acredita que isso vai acontecer ou a gente só está falando? Será que é só uma falácia? Na verdade, Não é. eu nem quero Eu isso. não acredito, né, assim, muito pessoal a minha opinião, eu não acredito que isso pare. Eu não acredito que isso pare. A ameaça é a inteligência artificial ou são as pessoas? É a proporção do que as pessoas utilizam. Sim. Tudo pode ser uma ameaça, né? Eu acho que na pandemia a gente teve muitos exemplos do que seria uma ameaça, do que a gente tem controle, do que a gente não tem, do quanto a intensificação de cada um se evidenciou.
É verdade. E aí aflorou ali o que muitos tinham de melhor, muitos tinham de pior. É o que a gente fala muitas vezes sobre a riqueza, sobre o dinheiro. Sim, O sim. dinheiro, o dinheiro é o mal das pessoas, quanto aquele é rico, é muito difícil que faça isso, que faça aquilo. E aí eu pergunto, é o dinheiro ou o dinheiro foi só um intensificador de caráter? Porque o que a pessoa tem de boa, ela fica melhor, o que a pessoa tem Sim, de ruim, ela fica pior. sim. Então, eu acredito que as coisas e o nosso grande desafio do momento, da vida, da nossa missão, da nossa passagem aqui nessa terra, é desvendar as medidas. Quais são as medidas ideais de cada coisa? E isso sim, Um equilíbrio. isso é muito complicado, porque isso se perdeu. Isso se Uhum. perdeu. Então, hoje, a gente não tem aquele controle de, poxa, eu vou olhar o celular, mas depois eu vou largar ele, eu vou olhar para minha família. Né? Eu vou olhar o celular, mas eu também vou olhar nos olhos do meu funcionário. Eu vou olhar o celular, mas eu vou me preocupar com a estrutura do local do meu trabalho, eu vou me preocupar com a equipe. Eu vou saber sim mergulhar na inteligência artificial, utilizar tudo isso ao meu favor, mas eu tenho o domínio disso. Agora, a partir do momento que esses papéis se invertem e que as medidas são contrárias, aí isso vira uma ameaça para qualquer um. E assim, também tem a questão de que você está o tempo todo conectado, né? Isso pode trazer de fato alguns prejuízos, né? Para Sim, você, né, como ser humano, como ser social, que é o ser humano, o tempo todo conectado, você começou dizendo aí o turbilhão de coisas que você faz. Mas ainda assim, né, isso exige, claro, o tempo de conectividade da sua parte, de estar muito presente, tudo isso, mas ainda assim você consegue encontrar um tempo para olhar nos olhos dos seus filhos, né? para olhar nos Para olhos de todos de que eu encontro todos, num das pessoas dia. que você convive, Não né? é? E eu sinto muito isso. Aonde as pessoas começam a errar, e eu falo muito sobre isso nas minhas redes, quando as pessoas elas deixam de utilizar um robô e tornam-se um robô. Tornam-se um robô. Então, assim, utilize sim todas as formas digitais para monetizar, para crescer um negócio, para elevar o seu nível profissional, mas não se transforme num robô, porque um robô ele não sustenta nem o próprio nível profissional. Ele não sustenta. A partir do momento que você começa a robotizar muito as coisas, você começa a declinar. Porque a Sim, gente precisa disso. A sim, gente é emocional. A sim. gente precisa sim de enxergar o brilho nos olhos. Por que que as redes hoje, a única pessoa, a gente tem, se eu pegar o próprio celular, quantas pessoas vendem celular hoje na rede social? Infinitas. Com Sim. quem que eu me conecto? Com quem aparece, com quem realmente tem coragem de falar naqueles stories, com quem está presente e não é um robô. Por quê? Sim. Porque eu sou emocional. A gente compra, está mais do que comprovado em todas as pesquisas que a gente compra por fins emocionais. Então, a partir do momento que eu me torno uma máquina, eu não tenho isso. E isso inteligência artificial nenhuma pode substituir. Mas é isso que leva tudo a perder. É bem interessante. E esse ponto que você traz, acho que a gente pode conectar ele, de novo, voltando ao autoconhecimento. Né? Nós Uhum. falamos disso no episódio 3 aqui com a querida Márcia Pugliese, que veio como nossa convidada, e nós falamos sobre o autoconhecimento no metaverso. E a gente trouxe à baila a questão de uma lei da Noruega, onde obriga o influenciador a informar que ele está utilizando filtros. Uhum. Por quê? Porque isso, na guerra da comparação, né, onde as meninas, sei lá, independentemente do gênero, começam a se comparar com aquele influencer e achando que aquela pessoa é aquela perfeição, você tem o resultado de meninas de 17, 18 anos utilizando botox, querendo ficar igual àquela pessoa. Quando na verdade ela está se utilizando de um filtro que a rede social ela te entrega. O ponto que eu quero trazer aqui, Camis, é que as pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial, o que ela vai fazer. Gente, é só você olhar como você se comporta perante uma rede social. E o que que é perfeição? O que que é perfeição, gente? Para pensar. Quem que vai ser perfeito? Quem que vai ser perfeito? Sabe assim, gente, o que que é perfeição? Ontem nós tivemos um episódio sobre uma data comemorativa, que foi do Dia dos Avós, e a gente falou do valor da ruga.
cada ruga Olha que eu só. carrego, sabe? Assim, é a minha história. Embora, gente, eu não vou esconder para vocês que eu já ensinei todo mundo a fazer fotos incríveis. E ensino lá por inteligência artificial Sim. e uso todos os filtros e falo, gente, adoro um filtro. Pensa em alguém que gosta de um filtro, sou eu. E eu falei para minha mãe esses dias, o meu espelho tá muito fake. O meu espelho, ele tá com algum problema, porque ele tá sendo tão fake comigo que eu não tô gostando dele. Mas a gente saber essa realidade, a gente se Sim. divertir com isso, a gente brincar com isso, e a gente saber que o valor da ruga, ela tem que existir, porque aquilo é minha história, é aquilo que me constrói. Não, e o ponto de você se manifestar pro seu seguidor de touquinha saindo do banho, você acha que você tá preocupada com filtro? Tô, até porque todo mundo me conhece, eles fazem pastel comigo e tá tudo bem, porque é o tempo que eu tenho. E a gente poder brincar com tudo isso. E eu falo isso também, quando que as pessoas, elas têm que voltar a se divertir com os seus erros. Verdade, claro. Poxa, gente, É a o gente perfeccionismo, erra. não A é? gente erra sim. Eu tenho um problema terrível com nomes. Com nomes. Você pensa que às vezes eu pego ali pessoas incríveis, pessoas super famosas, atrizes, e aí na hora H que eu vou fazer aquela apresentação, pá, errei o nome. E aí a gente fica, né, com aquela culpa, com aquele Sim. negócio, aquele remorso, porque a gente não quer errar. Claro que Claro, não, ninguém sim. gosta de errar. Mas, poxa, faz parte. Faz parte. Tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que voltar a entender que nós não somos perfeitos e tá tudo bem. E, poxa, eu posso ser incrível da forma que eu sou, com as deficiências que eu tenho, porque eu também tô aqui na jornada de aprendizado. Eu não Sim. preciso ser melhor que ninguém, pelo contrário, cada pessoa que eu encontrar no caminho é para acrescentar, é para me ensinar também, é para eu ensinar um pouquinho, a gente vai trocando. É sempre isso. Não tem Sim. o maior, o menor. E a partir do momento que a gente encara tudo isso com mais leveza, com mais naturalidade, a gente não precisa estar nessa comparação louca que a internet ela acaba causando, num sentimento vazio, porque eu não consigo enxergar o que tem de precioso dentro de mim. Às vezes a gente busca tudo muito fora, né? Sim, Hoje estamos o mundo ele buscando tá ali. Eu tô buscando fora, eu tô buscando fora, o eu tô buscando sucesso do fora. outro, não O é? sucesso do outro. Poxa, se ele tá fazendo um podcast, eu É. vou fazer. Se ela tá fazendo uma televisão, eu vou fazer isso, aquilo. Tá. Para de olhar um pouquinho fora. Olha pra dentro, porque o que tem dentro ninguém fez. Você é único. Eu falo muito, olha para suas mãos. Autenticidade, Olha para Camis. suas mãos, olha para as minhas. Sim. Deus fez cada uma de um jeitinho e ele, É. cada uma, olha, que incrível. A gente está aqui na Paulista, milhares de pessoas, cada um com uma mão única que pode fazer o que ninguém fez. Perfeito. Uau, papo aqui, hein? Olha, Camila, então você, de tudo isso que você trouxe, a gente percebe realmente muita autenticidade, né? Isso passa, e isso é legal porque, mesmo que nós estamos falando de uma rede social, pode ter filtro, pode não ter, não interessa. A gente vê a autenticidade quando a gente olha pro perfil aqui da Camila. E essa autenticidade, ela é refletida no que você entrega. Eu tô dizendo no que você materializa mesmo como produto. Tá? E aí o ponto é, você é uma empreendedora nesse mundo digital de muito destaque, né? Porque a gente vê autenticidade e amor nisso que você está fazendo. Estamos na era da informação, né? Onde temos aí muito amparo tecnológico e tudo que a gente já falou aqui, IAs e tudo isso. Como empreender se utilizando de tudo isso? Como que você conseguiu empreender alcançando isso, se utilizando dessa inteligência artificial e trazendo o seu público? Conta um pouco pra gente aí como que essa coisa começou do seu empreendedorismo e dando uma dica aí de como essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, que admiram a Camila, como que essas pessoas podem começar a empreender, se precisa de muito, se precisa de pouco. Conta pra gente. Precisa de nada, né? Precisa querer. Porque eu sou o maior exemplo, assim, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu fui embora do país. Olha, tudo bem, não precisa ser tão ousado também, né? Mas eu fui embora do país com dinheiro emprestado para pagar em 7 dias. Uau. Eu não tinha dinheiro para pagar o hotel que eu me hospedei. Você foi pra onde? Eu fui para Angola. Pra Angola? Fui para Angola. E por que eu fui para Angola? Eu fui para Angola por vergonha. Olha isso, mas vamos partir do princípio, né? Por favor, conta, Na minha conta aí. infância, a minha família sempre foi empreendedora. Sempre. Meu pai sempre fez mil coisas, minha mãe sempre fez mil coisas, a gente nunca teve grandes recursos e todos tinham que trabalhar.
todos. Então, assim, eu trabalho desde os meus 6 anos, eu trabalho desde muito novinha mesmo. E eu sou de uma geração onde as coisas a gente não tinha, né, a lei do bullying, a gente não tinha a proteção da mulher, a gente não tinha nada disso. Nada. E eu tinha metas para cumprir diárias dentro da minha casa. E senão eu sofria consequências graves. E aí, com tudo isso, mas eu via que assim, um ano a gente fazia uma coisa, outro ano a gente fazia outra, sabe? Aquele empreendedor pato, que ele não é especialista em voar, ele não é especialista em nadar, ele não é especialista em correr, mas ele sabe fazer um pouquinho de cada coisa. Eu era isso. E a gente sempre olhando para fora. Sempre olhando para fora. O que fulano tá fazendo que tá dando certo? Opa, vamos fazer também. O que Beltrano tá fazendo que tá dando certo? Opa, vamos fazer também. Sabe? Tentando, sempre tentando, sempre tentando, sempre tentando. Na minha época, nesse contexto de criação, o meu pai, ele não aprovava muito que mulher fosse para a escola. Então, a gente não podia estudar assim, de uma forma normal, né? Como uma adolescente normal. Então, eu não pude fazer isso na minha adolescência, mas eu fazia curso escondido. Eu fazia muito curso escondido, então eu cumpria a minha meta rápido na rua, vendendo as coisinhas que eu tinha que vender, para poder fazer algum curso, para poder ler alguma coisa, para poder fazer algum curso. E assim fui indo. Eu sempre tive sonho de fazer faculdade, eu sempre tive sonho de fazer essas coisas, mas para o meu pai, mulher que estudava, era a mulher da vida. Era mulher que ia pra escola pra namorar, pra isso, existia pra esse aquilo. preconceito Existia, mesmo. Mas poxa, existia. você é super jovem. Não é? Assim, muito filtro, né, gente? Não podia perder essa. Muito bom, Camis. Filtro, depois eu ensino aplicativos pra vocês, é incríveis. Que Com alguma IA, né? Ai, maravilhoso, vocês vão amar. Mas pra usar só, não. E aí seu pai, ele tinha isso que, olha, estudar, mulher estudar pra mim é mulher da vida. E eu sempre fui a burra da casa. Também teve isso, né? Eu sempre fui aquela que, sabe aquela assim, essa daí tá perdida. Essa daí não serve pra nada, porque ela pensa em 10 coisas ao mesmo tempo, ela não consegue prestar atenção em nada e pronto, não vai sair do lugar nunca. Então eu sempre fui a burra da casa, sempre. Sabe assim, nossa, e outra, eu sempre fui muito atrapalhada. Eu sempre fui aquela que ia dar um beijo e dava um tapa, sabe assim? Eu sempre fui muito atrapalhada. E muito espontânea. Então, nada dava certo. Nada dava certo, porque eu já começava querendo dar um beijo, já tinha dado um tapa, já era espontânea, já tinha debochado. Todo mundo esperava que eu fosse educadinha, princesinha, formal. Eu nunca tive esse perfil. Eu sempre fui o que eu sou, assim, né? Meio doidinha. E aí... Então, pronto, era um projeto falido. E aí, eu recebi uma proposta para... Um rapaz me conheceu e falou assim para mim, olha, vai ter uma feira num país que teve uma guerra e tá tudo destruído, não tem nada, e a gente vai fazer a primeira feira. Eu queria muito que você fosse. E eu falei, opa. Do nada, assim, o cara chegou e fez convite pra você. Ele já tinha entrado em contato com uma empresa que eu trabalhava na época, e essa empresa tinha muito, assim, um certo preconceito para atender algum público que era esse perfil. E eu sempre tive, para mim, todo mundo sempre foi muito igual. Então, para mim, ele era, né, uma pessoa exatamente que eu ia tratar exatamente como todas. E aí ele gostou muito disso quando ele foi atendido por mim. E aí ele falou, eu queria muito que você fosse nessa feira. Imagina, gente, eu não tinha dinheiro para chegar nem em Pirituba. E primeiro também, se eu tivesse dinheiro, eu não tinha coragem. Se eu tivesse coragem, ninguém ia acreditar para me levar, porque eu sabia que eu ia me perder no caminho e não ia voltar muito. Então, não era uma coisa possível. Eu tentei dinheiro, assim, de todas as formas. Quando eu falei que eu queria ir para minha família... Foi motivo de deboche. Ficou doida de vez, né? Tipo assim, pronto, quer ir lá conversar com a girafa, porque aqui não faz nada, né? E assim vai, e aí eu tava pra me casar. Eu ia casar, e essa feira que ia ser 6 dias depois do meu casamento, tipo na minha lua de mel. E aí eu pensei assim, caraca, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Mas tudo dá tempo, né? Vocês viram que tudo dá tempo. Eu cheguei aqui hoje, né? Por que eu não ia chegar na África? Pois é. Não é verdade, gente? Foi bem isso mesmo. E aí eu me casei e eu lembro que eu tinha pedido dinheiro para todo mundo. E o marido...
Ele levou na boa, assim, vai pra Angola. Acreditou, porque ele sempre falava Ah, assim, tá nossa, ela é brincando, né? louca mesmo, né? Ela é louca, Bem que ela os tem pais me muitos avisaram, né? projetos, sonhadora, tem um monte de projeto, né? Deixa Sim, ela aí, porque não vai acontecer, né? Como é que sim, ela vai tá conseguir chegar do outro lado do mundo, né? E sem aí dinheiro, sem nada, eu né? tentei muito dinheiro. E eu não consegui. Eu pedi pra minha avó, eu pedi pra todo mundo que eu conhecia. Se chegasse alguém vendendo alguma coisa na minha porta, eu pedia. E eu não conseguia. E aí eu fui pra pessoa que me convidou e eu falei assim: olha, eu queria muito ir. Eu tirei até o meu passaporte, tá aqui novinho, bonitinho, arrumadinho. Um orgulho, né, que tinha o Sim. passaporte. Qual era a sua idade nessa E época? eu tinha 23 anos. Bem novinha. E aí, mas eu não consegui. Ah, você não Eu não conseguiu. consegui dinheiro, então eu não tenho como ir. Eu falei pra ele. Você falou pra ele, sim. E aí ele falou assim, ó, eu tenho uma proposta pra você. Se você aceitar, tudo bem pra mim. Aí ele falou assim, eu pago pra você ir. Você entra no hotel, mas você tem uma semana pra me pagar. Aí eu falei assim, pensei comigo, uma semana é tempo, né, gente? Tá bom. Como, né, até hoje na rádio eu falei isso. Primeiro eu aceito, depois eu vejo como eu vou fazer, né? Primeiro eu aceito, depois eu penso o que que eu consumi naquela hora que eu tinha aceitado. Porque, nossa, eu aceito cada loucura que vocês não fazem ideia. Tanto que hoje eu já tenho até uma política melhor para contar pro meu marido. Eu já conto mais perto, entendeu? E aí eu aceitei e assim aconteceu. E Assim aconteceu, eu paguei no quarto dia. você pagou no quarto dia. Eu paguei no quarto dia. Poxa, então deu super certo. Não, primeiro que quando eu desci do avião, eu quase voltei correndo, né? Era Porque triste me o deu um negócio. medo. Tudo que eu tinha aceitado, que eu não tinha pensado, eu pensei no trajeto da cadeira do avião até a porta. E aí, quando eu olhei aquilo tudo, que eu cheguei, que eu falei, caraca, eu tô na África, eu sou loira de olho azul, meio metro, meio quilo, tô ferrada. E aí, eu quase voltei correndo pra dentro do avião. Eu fiquei com muito medo mesmo. Com muito medo. Nessa hora, eu fiquei com muito Loucura, medo. Camis. Mas E aí... daí de lá pra cá, né, Angola, e aí você voltou já com a ideia do empreendedorismo, já decidida com o que ia fazer ou não? Isso, como é que foi essa? Você ficou 15 quanto tempo lá? Eu fiquei 15 dias, voltei pro Brasil Tá. e voltei no mês seguinte. E não parei mais. Voltou pra Angola de novo. Aí eu fui sozinha. E aí Aí não parei mais. Não e parei nunca mais. ficou nessa de Angola, Brasil. É, E hoje você é diretora dessa câmara. sou diretora da Câmara, sou eleita pelo povo, Sim. porque eu fui pedir emprego de faxineira na Câmara, numa altura aí da jornada, porque eu queria ir para países que mulheres não podiam ir. E eu não poderia fazer o trabalho que eu queria se eu não tivesse um cargo. Então eu precisava ter um cargo. Então eu comecei a bater lá na porta para pedir um cargo. Meu marido me levava. Aí ele falava para mim, tipo, no caminho, ele parava assim, falava assim: mas o que que a gente tá indo fazer lá? Eu falei: vou pedir um emprego. Aí ele falava: não, você não vai fazer isso. Isso é vergonha, Camila, você não vai fazer isso. A gente não precisa disso, Camila. Por que que você vai aprontar mais uma vez? E eu: não, eu só vou pedir um empreguinho, vai dar certo. Confia em mim, vai dar certo. E assim foi indo e eu fui chegando. E você foi Tudo eu fui buscar. chegando e Tudo na minha vida eu fui buscar. Tudo. tá. E aí o empreendedorismo para você, ele bateu a sua porta nesses intercâmbios Angola, você viu aí como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Camis, a gente está aí nessa era digital e temos que nos aproveitar do digital, né? Uhum. E quando que, por exemplo, você observou que você poderia empreender com marketing digital, inclusive se utilizando aí das IAs que você, né, Uso. se utiliza demais, estava até dando dicas aqui pra gente de alguns aplicativos. Como que isso chegou pra você, assim? Foi nesse intercâmbio de lá pra cá? Conta um pouquinho. Quando eu comecei a viajar para fora, aí eu perdi totalmente a fronteira da minha mente. Eu realmente sabia que se eu vendesse qualquer coisa que eu desenvolvesse que fosse bom para as pessoas, mas se eu vendesse para o mundo, daria certo, porque a necessidade de todo mundo é igual. E todas as pessoas são iguais. Sim. Então eu tinha muito isso para mim, as pessoas são iguais. Se eu vender para todo mundo, eu tenho um número maior. Mas por que que eu vou vender só aqui num pedacinho se o mundo Sim. inteiro é igual? E aí, a única forma de eu conseguir isso era utilizando as redes sociais. Eu sempre gostei muito da tecnologia.
E também, não vamos esquecer que a minha família ficou aqui, que eu viajava o Isso que eu ia mundo. perguntar. Eles Então, ficaram. a forma de eu conseguir conciliar o meu tempo e não deixar a minha família era me dividindo entre inteligência artificial, entre a rede social, entre Sim. isso tudo, e o trabalho normal, e poder vir para o Brasil. E, ao mesmo tempo, eu tive um filho, né, aí no meio da jornada, e os meus filhos nunca foram para lá. Então, a forma que eu tinha de estar em live com as pessoas de fora, quando eu estava com os meus filhos, de estar com os meus filhos quando eu estava fora, era a tecnologia. E Então, a permitia, tecnologia né, sempre foi muito minha aliada. Sim. E eu via que eu sempre viajei países de muita dificuldade, e eu via que se aquelas pessoas também ficassem só naquele núcleo, só no território, elas iam ter muita dificuldade também. Então, se elas tirassem as fronteiras, seria mais fácil. E outra coisa era a vergonha da minha família. Eu tinha muita vergonha de me expor. Muita. Tanto que o meu Instagram é aberto há pouco tempo no Brasil. E para que eu fizesse tudo isso e a minha família não, né, assim, não passasse vergonha, eu mantinha tudo fechado pro Brasil e trabalhava fora. Fora na Angola. Ou você visitou África, toda a África. O continente africano Isso, lá. Que África. interessante, que interessante. Ô, Camis, e você falou uma coisa aqui, a gente falando da inteligência artificial, e você se utiliza dela, e quem não se utiliza, até aqueles que não sabem, se utilizam sem saber, não é mesmo? Exatamente. Porque ela já está integrada, né, numa série Sim. de coisas, inclusive num buscador como o Bing da Microsoft, né? O ChatGPT está integrado ao Bing da Microsoft. Eu posso chegar aqui com um guia de papel e te entregar. Você vai querer? Não. Vocês vão gostar? É um caminho sem volta. Você tá entendendo? É um caminho sem volta. Então tem coisas que a gente utiliza, mesmo que com a nossa resistência, mesmo com o nosso jeitinho ali de, eu não sou muito conhecedor, isso e aquilo, mas peraí, quer um guia de papel? Pois é, ninguém quer. Não quer. E é tanto que o próprio Elon Musk, né, que assinou essa carta aí, olha, calma com a inteligência artificial, a gente está muito preocupado. Enquanto ele assinava a carta, ele estava lançando a sua própria inteligência artificial, típico do Elon Musk. Não é? Muito típico. E ele lançou a xAI, né, que é uma empresa de inteligência artificial que quer entender o universo. Então o que ele quis dizer? Calma que eu quero chegar primeiro, Calma, como sempre, né? Essa IA que ele está criando, ela é separada da X-Corp, que é o antigo Twitter. Então ele também já mexeu no Twitter, Inclusive, né? gente, matou o passarinho. Matou o passarinho. Ele tirou da gaiola e depois matou, né? A gente Até um achou. post com o passarinho desmaiado lá, assim, muito triste, porque realmente são coisas que a gente não entende, não é? Mas essa coisa, por isso que é interessante essa sua visão, a sua perspectiva, essa ótica que você traz para os nossos ouvintes da questão do uso da inteligência artificial. Por quê? Eu vou trazer um pouquinho aqui para o direito. A nossa Constituição Federal, ela tem lá no artigo 7º, aqui no inciso 27, uma redação dita assim, que é proibido, né? Lá o caput do artigo 7º, e o inciso 27 fala assim: proteção em face da automação, na forma da lei. Ou seja, o trabalhador, ele merece proteção da automação na forma da lei. E o que esse inciso aqui, quando ele tem essa vírgula, gente, olha que interessante, isso daqui é a interpretação, ó. Essa vírgula, na forma da lei, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma norma de eficácia contida. Ou seja, quando nós temos essa vírgula na forma da lei, eu dependo de uma lei infraconstitucional para poder validar esse meu texto de lei aqui, essa redação. Enquanto essa lei não for criada, eu não posso, isso aqui não tem efeito algum. Então, percebeu-se já há muito tempo que esse caminho da automação, da inteligência artificial, do machine learning, do big data, que não tem volta, que nós somos muito beneficiados com isso. Mas ainda tem aquele fantasma de que isso realmente
vai tirar os nossos empregos. E aí, Camis, olhando pro seu Instagram... Em resumo, gente, só um adendo aqui, usem mais vírgulas. Olha o que uma vírgula pode representar. Pois é, na forma da lei, precisa de uma lei infraconstitucional. E aí, Camis, aqui no seu Insta, gente, eu convido aí, faz um convite para visitar no seu Insta, por favor. Sigam, comentem, curtam, compartilhem, mandem direct, porque o direct Qual é o muito Insta? engajamento, então pode mandar Camila Silveira Oficial. Camila Silveira Oficial é o Instagram da querida Camila Silveira. E a Camis aqui, ela tem vários e vários pontos que eu gostaria que ela trouxesse aqui pra gente. Ela colocou aqui num post, eu tô buscando lá, tá? Então, ela colocou vários e vários apps que possam te ajudar na inteligência artificial. Então, ela colocou assim, ó, resolve tudo, ChatGPT. Cria artes através de texto, Midjourney. Escreve qualquer coisa, Jasper AI. Reescreve qualquer coisa, Killbot. Cria avatares. E aí vai. Ou seja... 15 desses, gente. Ou seja, você mostra aqui que a IA, ela é uma aliada. Né? E ela pode ser utilizada gratuitamente, né, Camis? Eu sou mãe de um filho de 15 anos. Eita, E aí legal. ele virou pra mim e falou assim, imagina, né? Assim, ele segue minhas redes, ele vê os comentários do povo lá antes que eu. E até mesmo porque, né, gente, tem, né, um menino bom pra produzir, né? A gente tem que trazer pra gente. Então, ele virou pra mim esses dias, ele falou assim pra mim, mãe, na escola tá muito polêmico esse negócio de faz trabalho no ChatGPT, não faz isso e aquilo. E eu sou muito livre com os meus filhos, eu tenho, né? Eu sou isso. Você tem mais de um filho. Exatamente isso, eu tenho 2. E qual que é a idade? Um de 15 eu tenho 15 e um que vai fazer 13. Ah, legal, tá. E aí ele falou assim pra mim, mãe, eu uso, eu não uso. Gente, é igual filtro solar? A resposta? Qual a resposta? Eu virei pra ele, eu falei, meu filho, se eu falar pra você não usar, você não vai? Aí E outra, você conhece o Instagram da sua mãe. Você acha o quê? Você acha que eu acredito que você não vai usar? E outra, primeiro que você não precisa nem ter esse trabalho, né? A gente tem essa cumplicidade, a gente conversa muito e a gente tem essa cumplicidade de... Às vezes ele me conta coisas que eu não quero nem ouvir. E aí ele falou, mãe, mas eu quero saber o que você acha de tudo isso. Eu falei, filho, faça. Vai usar sim. Vai lá, faz seu trabalhinho no ChatGPT. Faz tudo. Aí depois você termina e aí você vai ler. Porque ele nada mais é do que a Barça, que a sua mãe pegava ônibus, andava, ia lá porque não tinha dinheiro para comprar, mas ia lá pesquisar e estudar na biblioteca. Então hoje ele é a sua pesquisa, mas ele não é o seu trabalho, ele não é você. Sim. Então assim, se você entregar aquilo pro professor, você está entregando um livro de Barça, que é o que eu conheço e que é o que eu já te contei, você sabe o que é. Agora, aquilo não é você. Aonde você consegue a sua nota? Aonde é você ou aonde é uma pesquisa que todo mundo tem acesso? É isso que você tem que saber identificar. Se você pegar aquilo tudo, estudar e fazer o seu olhar, o seu resumo dentro daquilo e ser você dentro daquele trabalho, você se torna imbatível. Sim. Agora, se você pegar aquele trabalho e entregar você mais um, que arrancou a página de um livro e está entregando para uma professora. Sim. E hoje também, gente, eu acho que é muito importante a gente trazer isso para cá, que assim, rede social é livre e tal, mas não é uma terra sem lei, não é um terreno de ninguém, não é assim. A minha rede social, eu sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa exposta, mas quem dita as minhas regras sou eu. Perfeito. Até onde as pessoas vão ali, quem dita sou eu. Muito bom. Então, sim, eu uso proteção para tudo. Até porque eu sou muito extrovertida, isso, aquilo, até a página 2. Eu sou muito séria, eu quero que as pessoas trabalhem, eu quero que as pessoas produzam. Saiu desse assunto, eu sou uma chata. Porque é o que eu sou, é a minha essência. Claro. Agora, virou bagunça, não me chama. Não me chama porque eu não é legal pra mim. Então, assim, ali é muito o meu território, a minha tribo. E por isso que eu posso ir de touquinha, porque é a minha tribo. E eles vão falar o que eu realmente limitei, determinei da forma que é.
Não é porque eu sou exposta, não é porque eu sou pública que é uma bagunça. Não se deve confundir. Não, Né? e se hoje deve a confundir. própria ferramenta, e você que está disposto a utilizar tudo isso, você tem que ser conhecedor de aonde que é a sua proteção, aonde você deixa de ser uma pessoa, aonde você deixa de ser um empreendedor, aonde você Sim. perde a sua identidade. A partir do momento que você perdeu a sua identidade, aí você pode ser trocado por uma máquina. Porque Entendeu? a IA, ela vai fazer muito daquilo que muitas vezes o ser humano, ele é um trabalho repetitivo, se você for para pensar. Né? A IA, ela vai... ouvi uma pessoa falando, acho que foi o próprio Walter Longo, acredito. Ele disse o seguinte, que a IA, na visão dele, ela veio para deixar o ser humano mais autêntico, para desenvolver aquilo que realmente só um ser humano pode desenvolver. Exatamente. E aí as pessoas me falam muito sobre isso, e das pessoas estarem perdendo emprego, as pessoas realmente... E isso é real, a gente É não real, pode não enfrentar sem sombra de isso. dúvidas, Isso é é real. real, sim. Sim, Mas verdade. isso também causa que a pessoa saia da sua zona de conforto. Porque se você é bom mesmo, Sim. se você é o melhor, se você está estudando, se você está atualizado, você vai substituir um trabalhador desse por uma inteligência? Jamais. Não tem como. Então, assim, são coisas que é importante que a gente mostre que a gente não está preparado para isso. Sim. Por mais que nós estamos numa geração do meio do caminho. Eu falo muito isso para os meus seguidores, porque a gente conheceu o guia de papel. Sim. A gente utiliza o digital. A gente teve na consulta com o médico, mas a gente está na telemedicina. Isso. Então, a gente ainda está... A gente é a geração do meio do nós caminho. pegamos essa transição, né? É a geração da transição que a gente sabe o que tem, mas ao mesmo tempo a gente está ali se adaptando e tudo isso está sendo um confronto muito emocional pra o que gente. estamos vivendo, na verdade, nós, né, eu, você, nós somos imigrantes digitais. Sim. Né? E nós estamos lidando com esses nativos digitais. Que é o seu filho, é meu filho que tá na barriga ainda para nascer aí. Tá chegando aí, tá já chegando, já vai chegar, arrasta para cima, já né? vai no touch. Ele já chega no touch, ele já arrasta para cima. Já arrasta para cima e acabou. É assim que funciona. No toque, né? Então, é importante que os pais, você trouxe um ponto que é bem interessante, que eu acho que é o pesadelo de muitos pais, é essa coisa de não entender, né? O que o filho tá fazendo, não entender da tecnologia. Peraí. É assim, então eu vou largar o celular para ele e aí eu não vou saber a restrição que tem, eu não vou saber a senha que tem, eu não vou ter acesso àquilo, então eu tô cumprindo o meu papel de mãe ou é inteligência artificial? Peraí, as coisas têm uma separação. Sim, você... Né? Eu falo pro meu filho, tudo que você quiser usar, consumir, utilizar, primeiro eu tenho que ter acesso, segundo eu tenho que provar primeiro. E aí ele vira pra mim e fala, mãe, olha, tem coisas que eu podia até me arriscar, mas só de pensar de você provar primeiro é melhor a gente segurar. Mas o que é isso, né? Você conseguiu trazer, né, pro seu dia a dia a tecnologia, se utilizar dela, como você tem essa utilização, você conhece. Sim, e aí é necessário que as pessoas busquem. E é necessário. E é por isso que eu faço vídeos tão extrovertidos, é por isso que eu trago sim. Ó, você quer fazer aquela foto maravilhosa, incrível? Aperta aqui, porque seu filho vai fazer. Você pensa o quê? Que seu filho não vai fazer? Faz. Sim. Você pensa que seu filho não vai fazer o trabalho? A gente não pode se enganar, a gente foi criança, a gente foi adolescente, Com a gente certeza. fez tudo isso. Verdade. E a gente também tem que estar preparado para esse mundo. Muitas coisas eu falo pro meu filho assim, filho, eu não vivi isso, me ajuda a entender. Me ajuda a viver isso, porque não é por você, não é com você, mas para mim é uma coisa que eu não vivi, que eu não sei. Primeiro, eu não tive adolescência, eu só trabalhei na minha vida e eu não quero isso pra ele. Com certeza mas, não. ao mesmo tempo, eu sei a realidade dele, que pra mim é muito difícil. E eu também não quero deixar que vire um adolescente descontrolado. Então, eu falo pra ele, filho, você tem uma obrigação na sua vida, me ensinar. Me ensinar a te entender. E ali a gente vai trocando. Só que isso eu posso jogar pra um robô fazer pra mim? Não dá. Eu posso trabalhar o dia inteiro, fazer uma rádio de manhã, fazer uma televisão à tarde, fazer um podcast à noite. Mas eu posso chegar em casa e não contar pro meu filho tudo que eu fiz naquele dia? Não ter essa conversa com ele? Não, aí perdeu ele deitado toda a sensibilidade. Na minha cama, daquele né? tamanho de homem de 2 metros, né? Que não sei como é que ficou tão grande. Mas não nasceu grande desse jeito. Já nasceu também grande, porque também assim, ó, eu não sei, não foi comigo, não entendi isso. Mas assim... Aquele a mão que fica ali, mas me conta o dia inteiro.
Me conta tudo. E Que eu legal. conto tudo. E eu falo pra ele, olha, senti medo hoje, foi difícil pra mim isso, tô enfrentando esse problema, tá acontecendo isso e aquilo, porque os pais também, às vezes, eles querem criar um mundo tão fantasioso, tão filtro para os Exato, filhos e não querem que os exato. filhos estejam mergulhados no digital. Pois é, um mundo todo maquiado, né? Um Sabe? metaverso que... Vamos enxergar até onde que esse filtro tá indo? Então vamos tirar um pouquinho do celular. A gente gosta muito de um culpado. Nós temos... Em algum momento eu tenho que encontrar o culpado, porque senão eu não serei vítima. Não é? Eu Como que eu vou adoro culpar me alguém, mas vitimizar? gente, eu posso, a culpa é minha, eu ponho ela em quem quiser. Não é Lógico. verdade? A culpa é minha mesmo, eu posso pôr em quem eu quiser. Então, eu posso pôr em inteligência artificial, eu posso pôr no celular, eu posso pôr isso. Mas a partir do momento que você está vivendo tudo isso, que na minha concepção não tem como fugir, não Sim. tem como voltar atrás, e pior que tudo isso, não tem como ganhar dinheiro e sobreviver nessa vida, Pois é. nesse mundo, atualmente, sem tudo isso. A concorrência hoje é muito maior. Muito maior. Muito maior. Se eu não mandar hoje mil WhatsApps por dia, eu não vou conseguir ser vista, eu não vou conseguir vender nas minhas empresas, eu não vou conseguir uma série de coisas. E eu também não tenho capacidade para mandar 1000 WhatsApps por dia, senão eu não faço outras coisas. Então eu preciso da inteligência fazendo isso para mim, sim. Perfeito. E É faço. automação a seu favor, não é mesmo? Faço E você tudo tem isso, essa... mas eu uso tudo ao meu favor. E você tem... Gente, hoje é um desperdício você não se utilizar do modo como você faz, Camis, porque nós temos um poder computacional incrível na mão. Tudo vai de como você vai usar. Incrível. Um poder computacional que a NASA não tinha quando enviou o homem para a Lua. E Você aí eu tem vou uma ficar noção. o quê? Eu vou pegar isso aqui, eu vou ficar horas ali para ver o filtro com a maquiagem, para eu acreditar que ela tem aquela pele, ou eu vou usar isso aqui ao meu favor para ganhar dinheiro? Pois é, e você sabe que a inteligência artificial, ela divide opiniões, né? Sim. Ela divide opiniões, ela realmente tem gente que acha que, poxa, isso tem que acontecer mesmo. Outros falam que não, isso não deve acontecer. A inteligência artificial vai ser a causadora da extinção, né, da humanidade. E teve um caso aqui, Camis, trazendo para você, até uma matéria da professora Patrícia Peck, onde ela discute um pouquinho sobre herança digital. Né? É um ponto Delicado. que é bem delicado. Muito então, delicado. para você ter ideia, a atriz Whoopi Goldberg, ela se manifestou recentemente dizendo o seguinte, que a minha imagem não será reproduzida em um holograma digital após minha morte. E ela não só disse isso, como ela registrou, documentou isso num testamento há 15 anos atrás. E ela fez isso. E aí a gente faz trazendo esse caso da Whoopi Goldberg, essa história da Whoopi Goldberg, a questão da imagem, né, da reprodução da imagem da Elis Regina, utilizado naquele comercial, Sim. né? E onde Legalizado. né? Então ela contracena com a filha e aquilo ali é uma IA trabalhando, né, com aquele comercial. Então, né, a gente começa a pensar que, afinal, né, a quem pertence esse conteúdo deixado por essa pessoa? O ponto que eu quero chegar aqui é o nível em que a tecnologia, ela transformou a sociedade, né? Essa sociedade digital. Olha, e aí a gente está falando aí de personalidades que tudo fica muito longe, né? Parece que tudo é muito distante. E eu pertenço a um grupo de celebridades, e há pouco tempo atrás, uma pessoa desse grupo faleceu. Foi até muito noticiado, e um dos grandes problemas era a detenção da conta. Ela era Olha só uma só. influencer, assim, não tem uma carreira, assim, impactante, nada disso, mas era porque o que acontece? A conta hoje, se você pega aquela conta, e muitas pessoas às vezes nem têm essa noção do quanto isso vale, Poxa. né? Então você tem uma conta lá, hoje eu tenho uma conta com um número de seguidores, tá, mas o que isso vale realmente? O que uma pessoa pode monetizar com essa conta? A grande realidade é que as pessoas, talvez elas não se dão conta que é uma empresa. E de É uma tratar empresa. isso como uma empresa, entendeu? Então é colocar cada coisa no seu lugar.
E é uma empresa sim. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma conta construída e já foi um assunto que eu já levei para dentro da minha casa, porque Sim. assim, tá, de quem vai ser a senha? Isso. Quem tem acesso à senha da minha conta quando eu morrer? Eu Perfeito. posso morrer, que bater cabeça, acabou. Acabou. E aí, quem tem acesso a essa senha, essa conta, um número de seguidores, tá, isso faz dinheiro. Sim. Ou isso também não faz. Isso pode ser a salvação de uma família, de às vezes alguém que utilizava essa fonte para isso. E às Pois vezes aquilo pode simplesmente terminar porque a pessoa não se preparou para esse momento. Não se preparou. Perfeito. E você sabe que, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a nossa querida LGPD, ela não tutela dados de falecidos. Ela foi na mesma linha do Regulamento Geral da União Europeia. Ela não tutela dados de falecidos. Entretanto, você tem aí crimes contra a honra previsto no Código Penal, mesmo para falecidos. Mas tem um detalhe aqui, Camis, que foi o seguinte. Ele vai achar uma vírgula, gente. Vou achar. Não, tem um detalhe que é o seguinte. Isso realmente veio à tona. Como você chegou a discutir esse assunto em casa, os entendedores, os operadores do direito também estão discutindo. Porque o direito, a gente brinca que o direito sempre chega atrasado, né? Ele vai regulamentar aquilo que está acontecendo na sociedade, né? Não Ele tem pega como. o que virou bagunça para pôr Isso, uma regra. pera aí, deixa eu... E aí, no enunciado 687, lá da 9ª Jornada de Direito Civil, que foi publicada no Conselho da Justiça Federal, ele diz o seguinte, o enunciado: o patrimônio digital pode integrar o espólio de bens na sucessão legítima do titular falecido, admitindo-se ainda sua disposição na forma testamentária ou por codicilo. Ou seja, a coisa tá... A tecnologia e a IA, elas estão, assim, cada vez mais presentes e sendo regulamentadas em nosso ordenamento jurídico e nossa sociedade. Camis, eu queria te fazer uma pergunta, depois de tantas que eu já te fiz, né? Não tem vírgulas, fique tranquilo. Não tem vírgula, não tem vírgula, gente, cuidado, gente, eu vou pôr vírgula em tudo agora, me preparem, vocês vão ver. Mas não esqueça de colocar na forma da lei, tá? Porque precisa. Isso eu já não garanto, gente, mas que vai ter, vocês vão notar uma quantidade de vírgulas maiores, aí vocês ligam pra mim. Camis, você disse que tem que escrever um livro descendo a serra, né? Quantos livros você tem escrito? 7 livros escritos. Sim. Fala um pouquinho desses livros, dá uma resumida pra gente sobre esses livros. Eles não tinham tanta vírgula até hoje. Até hoje, mas o 8º, gente, vocês vão ver, vai ser completamente diferente. Mas justamente nessa... Eu faço... Os meus livros todos são práticos, todos. Então, não é um livro que você vai deitar e ler e ficar... Gente, olha pra mim, vê se você tem cara de romance, gente. Não, eu vou ensinar. Deixa eu ver se você não é um holograma. Não é, gente. Ela tá aqui mesmo. Por enquanto. Mas assim, não. Porque ela faz tanta coisa durante o dia. Não sou fofinha, não sou mega fofa. Eu só vou ensinar assim, eu ensino. Então, por exemplo, um livro são 300 inícios para legenda, porque as pessoas às vezes não sabem legendar, e eu percebi que os meus clientes tinham eles faziam o post sem legenda. Você sabe que o post sem legenda, o Instagram derruba o algoritmo. Ah, é? Você tem que ter no mínimo 4 palavras. Olha só. Então, expert, assim, né? se você não tem no mínimo 4 palavras numa legenda, aquele post não tem a mesma entrega. Então, o que eu fiz? Eu fiz 300 inícios que serviam para qualquer tipo de atividade. Então, assim, independente da atividade, você tem ali os inícios, você só continua o assunto dentro do seu tema. Entendeu? Então, eu fiz a prática. Poxa. Porque aí era só eles pegarem ali, abrir, ver qual título que combinava mais com aquele post, mas fazer o post. Porque a minha briga sempre foi as pessoas não executarem a atividade de uma forma certa. Porque falar para mim, se alguém virar para mim e falar assim, Camila, eu não entrei na rede social hoje, por isso eu não fiz um post. Aí eu acredito. Agora o que eu mais escuto é, eu não tive tempo de postar. Mas de entrar na rede social você teve tempo. Então não postou porque, gente, eu não entendo. Não vai, entendeu? Você não entrou na rede social hoje? Entrei. Mas então você não postou por quê? Pois é. Porque você não está trabalhando a seu favor. Sim. Então eu fui impedindo todas as objeções que eles tinham, eu fui criando conteúdo, pronto.
E aí, então assim, você pega todos os meus livros, eles são práticos, todos. Inclusive esse que eu Quais citei os quando eu nomes dos cheguei. livros? Eu não vou saber todos agora. Não vou saber, mas empreenda em tantos passos, Ó, vamos deixar aqui então a missão de deixar tem tudo Eu lá. vou deixar na descrição No meu desse Instagram vídeo no tem. YouTube e vou deixar também Spotify e Deezer aí, tá? No meu Instagram, na bio, é só vocês Na bio clicarem lá tem. que tem tudo. E aí abre lá um outro canalzinho de uma inteligência artificial com vários clicáveis, e aí ali tem tudo. Mas eu fui fazendo todos esses passos e eu solto um anuário todo início de ano, com todas as alterações do ano. Então a gente sabe que a rede social ela sofre no mínimo 30 alterações por dia hoje. E eu tenho muita necessidade de estudar tudo isso, até pelas minhas atividades, para poder falar com categoria, para poder ensinar tudo isso, eu tenho que estar muito informada. Então, eu contei também já sobre isso, mas antes de eu levantar da cama, eu vejo o que foi alterado. E aí eu vejo tudo que foi alterado e aí pronto, eu já estou preparada para o dia, para o que vier, eu já sei o que aconteceu. E eu tenho esse hábito diário. Eu falo que o nosso melhor amigo virtual, ele tem que ser o Google, porque ele é fofoqueiro e ele conta tudo pra gente, é só você perguntar. Sim, Então, sim. às vezes as pessoas usam aquilo para tanta coisa, mas não usam para perguntar o que aconteceu dentro da própria profissão. E aí você tem que saber, sim, o que aconteceu na sua profissão de ontem para hoje, quais as alterações. Sim, claro. E eu tenho Você esse hábito. precisa. Eu Isso é criei. estar antenado. Todos os dias você faz isso. Exatamente, todos os dias. E aí que eu crio o meu conteúdo. Ali muitas vezes é muito rápido. E eu falo muito para as pessoas: você não vai criar conteúdo se você não viveu nada Não viveu naquele nada. dia. Porque quanto mais você viveu, cadê sua câmera mostrando? Cadê isso nos stories? Se você está muito ocupado, aí que você tem conteúdo. Mas vem cá, você acha que exposição é diferente de presença digital ou você precisa ter exposição para ter presença digital? Eu não acredito em... Hoje, a fama e o sucesso são coisas muito diferentes. Muito diferentes, São. completamente diferentes. Com E a certeza. exposição, ela tem que ser também monitorada dentro do que você busca. Um caminho realmente de sucesso digital, hoje, ele exige uma exposição. Porque você não tem um sucesso construído de uma máquina. É a grande resposta e é o grande tema do que a gente está falando. Sim. E aí é onde eu respondo que tanta gente fala, poxa, os empregos estão diminuindo, a inteligência tá ceifando muita coisa. Tá sim, e ela tá obrigando a gente a ser muito bom. Sim, ela tá sim. obrigando a você pesquisar todas as manhãs o que aconteceu na sua profissão. Ser mais você, né? Porque senão você é só uma pessoa encontrada ali. Você não pode mais ser básico. Verdade. Hoje ninguém pode ser superficial. O mercado ele não suporta mais esse tipo de profissional. Legal. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente precise de tudo isso. Mas que a gente saiba separar. Isso é o núcleo de tudo. Precisa ter esse equilíbrio, né? Senão você não consegue. Num mundo tão conectado, onde os nativos digitais, como seu filho, né, essas crianças que estão chegando aí, nós temos aí, por exemplo, um aplicativo, um app chamado Discord. Uhum. Né? O Discord, segundo alguns especialistas, ele vem aí causando danos à saúde das crianças, né? Você como mãe, o que você poderia aconselhar aí para os pais, mães, né, que estão aí lidando com esse tipo de situação, que não entendem o que o filho está fazendo, não conseguem compreender, infelizmente até alguns chegam aí, né, um problema sério de saúde, quando não um suicídio. Né? Uhum. Como você acredita, que recomendação você daria para os pais que, poxa, querem estar mais presentes nessa questão com seus filhos? Olha, eu percebo que conforme a gente vai ficando mais velho, isso eu percebo, a gente vai tendo menos habilidade com as mãos. É impressionante, o controle remoto não é a mesma coisa. Eu adoro entregar pro meu filho. Eu amo entregar o controle remoto pro meu filho, porque a gente já não tem aquela paciência, sabe? Assim, não tem. Mas ao mesmo tempo que isso não seja uma lei excessiva. Porque a partir do momento que a gente escuta muito isso, eu não tenho mais idade para isso. Eu não domino essa ferramenta. Eu não sou conhecedor disso, ele é que manja, ele que entende. Filho, como é que faz isso?
Vamos lá, quero ver você fazendo. Quantas vezes eu viro pro meu filho, eu falo assim, eu viro não, eu pego. Deixa eu ver esse celular aqui que eu quero ver o que, que tem de novo aqui, porque você é mais novo Você mesmo pega o que eu. celular Você do é teu mais novo filho. que eu. Eu quero, me mostra. Me mostra sim. Porque ele precisa sim, eu sou mãe. Ele é o meu filho. Tem que haver isso sim. Você Então, é amiga, assim, mas você se põe também como... Porque o que a gente vê também é e essa por fim, coisa, né? né? Assim, eu acho que hoje a gente é tão, graças a Deus, eu tenho uma família muito unida. E ele põe lá, o dele tem uma digital que você põe o dedo atrás, e aí ele pôs a minha digital para eu também já não pedir mais. E aí mas ele sabe que eu vou pedir, ele sabe que eu vou olhar. Ele Sim. sabe que eu vou ver sim. E, Ele sabe que eu vou fazer parte do mundo dele. Ele sabe que eu vou aparecer na escola, no meio do jogo. E eu vou. E eu falo pra ele. Eu falo pra ele, filho, você sabe que quando você menos esperar, sai de dentro da sua mochila. E eu saio. Então, e, assim, é a presença, é a gente aprender com eles. e não precisa ter conhecimento técnico para Não, isso, né? não, mas, gente, se eu tenho ele que tem o conhecimento técnico, eu tenho o professor, tenho o melhor É professor do mundo, tá na minha casa. estar mais próximo do filho Filho, não para... tenho paciência, me mostra você. Quero ver. Eu quero ver tudo, sim. Eu quero saber de tudo, sim. Graças a Deus, os amigos dos meus filhos são meus seguidores, me mandam vídeo, me contam segredo, falam tudo e vivem na minha casa. Eu quero sim, quero conhecer, Legal, quero levar. Quero, que não, hoje legal, a mamãe te leva. Não, mas ele vem me buscar. Não, não, mamãe te leva. Vamos lá, que legal. vamos junto. Aí, às vezes, ele chega, né, tá nessa idade, começa a sair, vai pra cá, vai pra lá. Ele, mãe, eu tenho um negócio. Eu falei, ai, que bom, tô pronta pra sair hoje, adorei que a gente ia ter uma festa. Lógico que eu não vou, não é nada disso, mas eu quero conhecer o mundo dele, eu me permito a Claro. conhecer o mundo dele, Uhum, a respeitar os meus limites, né, pra não ser sim. ridículo, eu não tenho a idade dele, mas assim, dentro do que eu vou monitorar sim, eu quero conhecer as mães dos amigos, como era Como... antigamente, porque não, a gente não tem que perder isso não. Não é porque não é tudo digital. Não, eu amo digital sim, mas ele não é maior que o meu amor pelo meu filho. Claro. Que tá aqui no ambiente Eu físico. tenho que conciliar tudo isso, porque isso faz parte do universo, e eu não vou mudar o universo, não adianta eu ficar brigando com isso. Sim, Mas eu verdade. tenho que utilizar cada coisa no seu momento e dentro dos seus valores. Agora, simplesmente me afastar disso, ou achar que eu não tenho a capacidade para dominar aquela ferramenta ou para conhecer. E peraí, gente, a gente tem perna. Se eu não conheço isso aqui, eu preciso isso aqui depende da vida do meu filho, eu vou levar pro melhor, mas que eu vou resolver isso, eu E vou. você tem o YouTube, que é a maior universidade do planeta. Gente, Não melhor sabe, amigo. dá um busca. Saiba pôr os nomes nos amigos digitais de vocês. Google. Google Fred, gente. Google Fred, ele acorda todos os dias, ele é fofoqueiro, ele é um funcionário mal pago porque você não paga, ele te conta tudo, tá tudo certo. YouTube do amor, utilize aquilo com amor, ele te ensina tudo. YouTube do amor? Tudo. YouTube do amor, porque tudo vira uma receita. Tudo vira uma receita, Facebook tá fofoca. Tá tudo bem, mas saiba pôr os nomes nesses amigos e quem são eles. Você conta os seus segredos para todos os seus amigos? Não, Saiba qual a função de cada um na sua vida. perfeito. Gente, que papo legal, muito bom ter aqui Camila Silveira. Poxa, que prazer imenso, que honra a minha recebê-la aqui, que você compartilhou um pouquinho desse conhecimento e essa sabedoria também, né, de vida aí, que você traz aí, toda essa bagagem. E, gente, ó, vou aqui dizer o Instagram da Camis é Camila Silveira Oficial, de novo, tô repetindo, porque além dela ser todo esse ser humano que você viu aí, ela tem aqui várias dicas de você utilizar apps, se utilizar da inteligência artificial, gente. Utilizem-se de IAs, porque estão aí para nos ajudar. Não queira lutar contra isso. A sociedade é digital e se você não correr atrás, ela vai te engolir. Ela é o pano de fundo da sua vida. A IoT, Internet das Coisas, chegou com força, todo mundo ficou apavorado, tá aí, faz parte da sua vida, te ajuda, é um meio para um fim. Então, utilize a IA, um meio para um fim, um bom fim, para que você alcance. Siga lá, Camila Oliveira Oficial. Silveira. De onde que eu tirei esse Oliveira? Talvez tá Você da que pizza daqui a pouco. Camila Silveira Oficial. Muito obrigado, viu, Camis? Muito Eu obrigada, fiquei muito feliz de te gente. receber Muito aqui, tá? obrigada. Eu sempre também deixo várias dicas assim, até dos filhos, né? Eu ponho lá os vídeos que tá acontecendo, o que estão mostrando para
para adolescentes, porque nós, como pais, a gente tem que saber sim. Sim, A claro. gente só tem que se permitir viver esses novos universos e fazer parte disso. Muito bom. Camis, muito obrigado. Muito tá? obrigada, muito obrigada. Gratidão enorme de estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. Ah, muito obrigado, eu agradeço. Foi maravilhoso esse papo do nosso 4º episódio do podcast Pode Acessar e eu te vejo no próximo. Um grande abraço. Tchau.